Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois há pessoas que têm, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas há pessoas que não têm, será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra
e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Ouvimos um bloco de 23 versículos que narram a parábola do semeador e a sua explicação. Todos nós conhecemos bem as características desta parábola. Mas vale a pena nos perguntarmos: qual o propósito desta parábola? Sobre o que Jesus falava? Lembre, o Evangelho de Mateus nos faz compreender que o tema mais importante da pregação de Jesus é o reino de Deus. A parábola do semeador é uma das 7 parábolas que São Mateus narra, segundo as quais Jesus explicava o reino. Nelas nós encontramos as características, as qualidades. Nelas nós encontramos o modo como o reino de Deus se revela e age. Você e eu sabemos bem, o reino de Deus não é um império, uma monarquia com reis, coroas, castelos, exércitos. O reino de Deus não é quando temos casa, comida, saneamento básico, não. O reino de Deus é Deus reinando no nosso coração. O reino de Deus é quando eu e você nos abrimos para que Deus possa reinar no trono que eu e você temos no coração. É, portanto, com esta finalidade, com este propósito que Jesus nos conta esta parábola. A semente, a palavra é lançada no coração de cada um de nós. Mas será que estamos abertos à ação desta semente? Será que eu e você estamos dispostos a deixar que essa semente produza vida, frutos? Ou matamos, aniquilamos? A semente por si só tem uma força cheia de vida. A semente por si só é capaz de brotar até mesmo na pedra. Mas lembre-se, ela perderá o seu poder, a sua vida, se eu e você a matamos. Se eu e você não contribuímos, sufocamos, espezinhamos, desprezamos esta semente tão valiosa que Deus lança em nossos corações. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o reino de Deus acontecerá em nós quando nós acolhermos esta semente lançada por Ele. Quando eu e você deixarmos que esta semente produza vida, produza frutos. Um coração fechado, um coração cheio de si mesmo, dono da verdade, dono de suas opiniões,
um coração incapaz de amar Deus e os irmãos, nunca será terreno fértil para as coisas de Deus. Um coração que se abre, um coração que se deixa guiar, um coração disponível à voz de Deus, disponível às ações, moções do Espírito Santo, este sim produzirá muitos frutos. O Evangelho longo ainda nos dá uma informação que muitas vezes passa despercebida para muitos de nós. Tendo narrado a parábola, os discípulos perguntam: Senhor, por que falas em parábolas? Por que falar com histórias? Por que falar com símbolos, com comparações? Em primeiro lugar, é claro, as parábolas de Jesus eram adequadas à compreensão das pessoas mais simples. Diferentemente dos filósofos da Grécia Antiga, a mensagem de Jesus é compreendida até mesmo por aquele que nunca foi à escola. Até mesmo as pessoas mais simples do campo, da cultura judaica ou dos nossos tempos, são capazes de entender a parábola do filho que se perdeu, filho pródigo, a parábola do bom pastor, do tesouro, da pérola perdida, a parábola dos vinhateiros e tantas outras. Sim, a mensagem de Jesus é adequada aos mais simples. E aqui está o sentido da resposta de Jesus. Jesus fala em parábolas para que eles, olhando, não vejam, ouvindo, não escutem. Como assim? É o próprio Jesus que cita a profecia de Isaías que diz: havereis de ouvir sem entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deles se tornou insensível. Sim, quando nós, meus irmãos, minhas irmãs, achamos que a palavra de Deus é tolice, bobagem, quando nós escolhemos na Bíblia qual palavra nos interessa e qual palavra não nos serve, quando nós desprezamos a voz de Deus com indiferença, frieza, comodismo, quando para nós importa muito mais o jogo da Copa do Mundo, a festa de São João, o jogo do futebol do meu time, a campanha do partido político, quando para nós a palavra de Deus está em segundo plano, nos tornamos insensíveis. Ouvimos e não compreendemos, vemos e não entendemos. Provavelmente nos fechamos, imaginamos que a palavra de Deus não nos serve, que a palavra de Deus não importa, que as coisas de Deus podem ficar para depois. E nessa hora, matamos a semente de Deus em nós, matamos a semente que Deus lançou em nós, através da Eucaristia, dos sacramentos e da vida cristã, da vida de fé. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é urgente nos fazermos como as pessoas simples. É urgente deixarmos que a palavra de Deus, a semente lançada por Deus em nossos corações, produza frutos. É urgente que eu e você desejemos conhecer Deus, não de forma difícil, rebuscada, cheios de teorias e doutrinas, não. Busquemos Deus no modo mais simples, no amor que Ele tem por nós, no amor que Ele tem quando lança no nosso coração um desejo de Deus, um desejo do céu.
Que nós, portanto, celebrando esta Santa Eucaristia, sejamos terreno fértil. Que nós sejamos o terreno bom, onde a semente produz frutos abundantes, 100 por 1. Imagine você plantar uma semente e colher 100 frutos. Que colheita abundante! Sim, segundo a parábola, é desta maneira que produziremos bons frutos quando a semente de Deus é verdadeiramente acolhida no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.